Boa tarde mesmo? Vocês estão me ouvindo? Então, assim, 2 segundos, vocês vão levantar e se espreguiçar, porque falar sobre suicídio... Vamos lá, eu também, porque eu tô com a minha mãe lá, levo para passear para cá, levo para passear para lá, assim, não pode levantar muito a blusa, a barriguinha aparece. Então, quem não tem problema de barriguinha, vamos dar uma mexida no corpo, porque nós temos mais uma meia hora de conversa, muitas perguntas, tá bom? Bom, eu agradeço a Abrata sempre por esse convite. Está funcionando? Pelo convite, Está baixo? Eu sou vice-presidente do Conselho Científico, né, da Abrata, no 2º mandato, e é muito bom trabalhar na Abrata, é muito bom poder fazer essas palestras, estar junto, né, das pessoas que têm interesse pelo tema. E eu vou fazer, na verdade, um puxadinho da conversa, da palestra da Alexandrina, porque eu vou falar da infância e da adolescência. Lógico que eu vou falar mais da adolescência do que da infância, né, porque... quanto mais velho as crianças vão crescendo, mais elas vão pensando e tentando o suicídio. Eu gosto muito dessa figura, né? É a Jovem e a Morte. Ele está no Museu Francês, Museu d'Orsay, em Paris. E eu acho que é bem isso que eu vejo quanto os meus pacientes, né? E ontem mesmo eu estava atendendo uma menina de 12 anos e ela tentou pular a janela do meu consultório, né? Então eu fico pensando como é que é essa relação com a morte, né? Como será que essas crianças, porque ela é uma pré-adolescente, começou a adolescência agora, como é esse namoro com a morte, né? E se vocês olharem esta figura, parece que a morte está convencendo-a, né? E ela está ouvindo atentamente as palavras da morte. E, assim, a Alexandrina já falou, a definição, não vou me deter, mas assim, é quando a pessoa, né, quer pôr termo à própria vida, pôr fim à vida, com um resultado fatal, que foi deliberadamente iniciado e preparado, com o prévio conhecimento do seu resultado final e através do qual o indivíduo pensou fazer o que desejava. Vocês acham que isso se aplica à adolescência? Tudo isso? Eu acho que o adulto, sim, mas será que na adolescência, esses adolescentes, esses pré-adolescentes, eles têm uma noção exata do que é realmente a morte? Ontem eu perguntei para essa menina que eu me pus na frente da janela e a conduzi até o sofá, eu falei assim, o que você espera da morte? Alívio. Parar de sofrer. Palavras ontem dessa menina. Parar de sofrer. A minha vida é muito pesada. Essas foram os termos. Eu falei, e quem fica? Ela falou, essa é uma das poucas coisas que me faz não fazer ainda, não tentar realmente me matar, apesar de ela ter um histórico de umas 4 ou 5 tentativas de suicídio. Então, essa definição, a meu ver, ela não faz jus à adolescência, não se aplica totalmente, né? E o suicídio é uma questão muito complexa, né? E os adolescentes são muito complexos também, não é? Quem tem filho adolescente aqui? Tem poucos. Mas não são complexos? Eles vêm com manual de instruções? Não, né? Então é bastante difícil. Eu gosto mais dessa definição de suicídio, eu acho que ela se aplica melhor aos meus adolescentes e pré-adolescentes, que o suicídio é um trama pessoal, que se transcorre num palco de relações interpessoais em um ambiente social, político e cultural. Não tem nada mais que integre o social, político e cultural, às vezes o político eles nem sabem, do que o adolescente, né? E cada um deles que tenta pular a janela, que toma o comprimido, eles vivem um trama pessoal dentro de uma família, dentro de uma escola, dentro de um círculo de amizades. E, mesmo assim, eles cometem ou tentam o suicídio, né? Então, eu gosto mais dessa definição de uma professora do Rio Grande do Sul, Ana Losso, que escreveu essa definição. E aí
tem os dados, né? O Brasil não é o país onde tem a maior taxa de suicídio do mundo, mas é um dos países onde a taxa de suicídio entre os adolescentes vem crescendo muito. O dos idosos é estável, mas o dos adolescentes vem crescendo muito. E o suicídio é a terceira causa de morte entre 10 e 14 anos, é a segunda entre 15 e 34. Assim, a metade, quase 100% dos adolescentes que tentaram suicídio deram sinal de alerta, né? Então, por isso, o nosso tema central, né, do nosso psicoeducacional são os sinais de alerta, porque são esses que nós temos que olhar. E nós, quando nós falamos, é todos nós, né? Pais, são professores, pais de amiguinhos. Muitas vezes, eu já tenho no consultório algumas meninas, principalmente meninas, que iam tomar remédio ou tomaram a medicação e escreveram um WhatsApp para a melhor amiguinha dela. A melhor amiguinha avisou a mãe dela, que a mãe dela avisou a mãe da adolescente e salvou a menina. Então, muitas vezes, né, não é a mãe ou o pai, é quem estiver mais próximo, quem perceber esses sinais de alerta, né? Em todos os países, o suicídio na infância, né, até 10, 11 anos, ela é menor do que a da adolescência, né? Crianças e adolescentes que cometem ou tentam, né, sem êxito, o suicídio, apresentam algumas características em comum. 1/3 dos que tentam suicídio apresentam históricos de tentativas anteriores. Os adolescentes eles vão treinando as suas tentativas de suicídio. Por isso, não dá para dizer, é para chamar atenção. Vocês já ouviram falar isso, né? Nós que somos psiquiatras, né, trabalhei em pronto-socorro psiquiátrico uns 15 anos. Muitas vezes, essas pessoas que tentavam, mesmo adulto, nas tentativas anteriores, tinham ido num pronto-socorro clínico. E o médico, teve um médico uma vez até que chegou a dar tanta medicação, porque a pessoa ficou impregnada, né, parada. E ela falou assim, isso é para a próxima vez você não tentar tentar o suicídio, ou então você tenta de uma forma eficaz, né? O médico falou para esse paciente, não é hoje, já faz alguns anos, não sei se mudou, acho que mudou um pouco, né, um pouquinho essa visão. Mas como muitas vezes a gente não pode minimizar, não pode dizer que é só para chamar atenção. Chamar atenção tem que ser visto sempre como um pedido de socorro pelos adolescentes, né? Já falei isso. Nos Estados Unidos, nós no Brasil temos pouquíssimas estatísticas de alunos que cometeram ou que cometem suicídio. Então, nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa e eles, em ensino médio, que seria o correspondente nosso no ensino médio, quase 16% desses alunos já tinham pensado em cometer suicídio. Quase 13% possuíam planos. E quase 8% tentaram suicídio uma ou mais vezes no ano anterior à pesquisa. Ou quer dizer, se a gente replicar essa pesquisa no Brasil, provavelmente, como andam, né, as tentativas, a mídia, né, vocês têm visto grandes colégios, né, com suicídios completos, provavelmente nós encontramos uma taxa muito parecida com essa dos Estados Unidos, o que é um sinal de alerta. Se vocês pensarem que o ensino médio tem o quê? Às vezes 3, 4 salas de aula, né? E se 16% dessas crianças estão pensando em cometer suicídio, nós podemos quase dizer que o suicídio é um problema de saúde pública. Né? Eu acho que o suicídio é uma questão de saúde pública, onde os nossos governantes, os nossos secretários de saúde deveriam ter um plano, algum planejamento, algum método, introduzir na escola pública algumas rodas de conversas, alguns que possam, então, minimizar essa situação. No Brasil, os poucos estudos que nós temos um estudo de 2015 que analisou o ano de 2012. Em 2012, 61 crianças com menos de 10 anos morreram por suicídio. Jovens entre 15 a 29 anos
o aumento foi de 15% no período de 2002 a 2012. A taxa de suicídio nessa população passou, no mesmo período, o Brasil passou a ocupar a posição 60 na classificação mundial dos suicídios, nessa faixa etária. E lembrar que nós temos uma alta taxa de subnotificação. Quase 33% das tentativas não são, e dos suicídios não são comunicados, nós não entram nas estatísticas do Brasil. Em São Paulo, eu trabalhei muito tempo com saúde mental, na prefeitura, no Estado. Eu coordenei muito tempo a saúde mental da infância no município de São Paulo. E uma das grandes questões que nós tínhamos é que as taxas, eu até devo ter uma tabela, são ridículas, né? Aquilo ali, assim, não existe suicídio nessa faixa etária. Tá? E as meninas, adolescentes, continuam a aumentar a taxa de suicídio nos últimos... Teve uma taxa muito alta, foi a maior alta em 2015, nos últimos anos, foi do suicídio das adolescentes. As taxas de suicídio se duplicaram entre as meninas e aumentaram em mais de 30% entre adolescentes e homens jovens em 2007 e 2015. Isso nos Estados Unidos. Ou seja, as meninas também, elas, na verdade, até 12, 13 anos, os meninos se deprimem mais do que as meninas. A partir dos 12 anos, né, onde elas começam a menstruar, tem a questão da menarca, tudo, as meninas passam a ter mais depressão e, com isso, elas passam a ter mais tentativas de suicídio em relação aos meninos. Então, o suicídio é um fenômeno multifacetado. Não dá para dizer. Ontem eu não estava muito bem, fui na minha otorrina. Minha otorrina é uma senhora, e ela falou assim: o que está acontecendo com as nossas crianças? Ela falou para mim. Eu não sou pediatra, eu sou otorrino-pediatra. O que tem aparecido toda semana, uma ou duas crianças com problemas da ordem da saúde mental, né, de problemas mentais, seja problema de fala, seja problema escolar, seja tentativa de suicídio. Então, ela que é otorrino, trouxe essa questão. Né? O que está acontecendo? E ela começou a me falar: será que é porque os pais hoje têm menos tempo de ficar com os filhos? Será que é porque eles ficam muito tempo no computador? Eu acho que é um pouco de cada coisa. Né? Não dá para dizer que é uma causa única. Né? Todos os pais têm que trabalhar. Né? Os meus trabalhavam. Né? Provavelmente o de vocês também. Quer dizer, é muito mais do que só não trabalhar, é muito mais do que só ficar nos jogos de celular muito tempo. Então, tem questões genéticas, tem questões biológicas, né? Que já se tem estudos, né? Até pós-mortem, pessoas que se suicidaram, vão estudar a questão cerebral, né? Como é que é o cérebro desses suicidas. Tem questões culturais, né? Comunidades muito fechadas, né? Onde a questão da culpa é muito grande. Pode ser que essas crianças adolescentes tenham mais pressão, sofram mais pressão. Né? Não sei, alguém me contou hoje que na escola a filha está no ensino médio e está fazendo... Acho que foi você que me falou, né? Estava fazendo já, tipo, simuladão, né? No sábado. Porque a pressão para a faculdade é muito grande. Às vezes, cada escola está no ranking das que mais aprovam no vestibular. Mas também não é só isso. Né? É isso também. Então, nós, hoje, não temos que olhar essas crianças naquela definição da Ana Losso, que é um ser que está culturalmente, ele é um ser político, social, cultural. Né? Em cima disso, de todas essas questões, é que a gente vai poder olhar para esses adolescentes e poder ajudá-los nesse contexto mais multifacetado. Né? E outra coisa que acontece muito nos adolescentes é que o suicídio pode ser contagioso. Né? Então, um adolescente está pensando, fala que vai se matar ou que vai se cortar, apesar da automutilação nem sempre ser
uma questão ligada ao suicídio diretamente, mas assim, os adolescentes são muito sugestionáveis. Eles gostam muito de imitar, eles gostam muito de estar junto com os outros, para o bem ou para o mal, né? Um adolescente sozinho é um adolescente em grupo é outro, não é? Eles fazem coisas assim. Eu brinco sempre que quando eu moro aqui perto da Santa Cruz. Alguém mora aqui perto do Shopping Santa Cruz? Alguém conhece o Shopping Santa Cruz? Tá. Então vocês vão meio-dia um pouquinho. Quando saem todos aqueles colégios, eles vão direto para o shopping. Aí eu paro às vezes quando calha, né? E eu fico observando como eles sobem a escada. Eles não sobem a escada assim com os pais, de costa, pulando, agarrando o outro, e falando que vai empurrar, né? Até estão uns empurrões, eu fico até prendo a respiração. Quando eles estão isoladamente, eles não fazem isso, né? Então, o suicídio também tem essa questão da imitação, né? Então, se o adolescente já está com um pensamento e o amigo se suicida, uma pessoa importante da mídia, né? Um artista, um cantor, um popstar, qualquer um desses que se mata, eles podem também aumentar as taxas de suicídio entre os adolescentes. E essa a tabela que eu falei para vocês, olha que interessante. É uma tabela de 2010 a 2014. Em 2014, só 8 meninos tentaram se matar por estrangulamento e só 14 morreram, na verdade, em 2014. 97 em 4 anos. É pouco. Deve ser muito mais do que isso. É que não deve ter notificação. Mas é interessante que essa estatística da prefeitura mostra... lesão autoprovocada intencional por enforcamento ou sufocação, estrangulamento. É uma das mais comuns, né? E a outra é pular de lugar elevado. E as meninas, nesta estatística da prefeitura, é a mesma coisa. Só que só 60, um número é menor, 61 em 4 anos. As meninas, normalmente, elas usam métodos por uso de substâncias, comprimidos, envenenamento, né? Essa é a forma mais comum das meninas. E os meninos, de forma mais violenta, enforcamento, tiro, né? Então, cuidado aí com quem tem arma em casa, né? Porque os meninos, principalmente, os adolescentes costumam se matar de forma mais violenta. Então, isso daí, vocês concordam que há uma subnotificação de todos os dados? E se você não tem dados, você não tem políticas de saúde. Não é? Se só morrem 8 no ano, para que eu vou fazer uma política de saúde pública? Não é? Então, nós temos que lutar também porque as notificações elas sejam melhor, que traduzam melhor o panorama dessa situação. E uma coisa que... eu sou psiquiatra infantil e eu acho que uma das coisas importantes quando a gente analisa um pouco a questão do suicídio, do comportamento suicida, que a doutora Alexandrina já colocou na intenção suicida, elas não são iguais em todas as faixas etárias, né? Então, quanto menor a criança, principalmente abaixo dos 8 anos, abaixo dos 7 e 6 anos, ainda elas não têm um completo entendimento do que é a morte, né? Eu me lembro de uma criança que eu atendi com 6 anos, que queria morrer, e aí eu pedi para que ela desenhasse. E ela desenhou um cemitério, o caixãozinho da avó. Eu perdi a foto desse desenho. O caixãozinho dela, assim, na terra, né, dela, e as estrelinhas. E ela falava para mim, esse aqui eu quero morrer, ficar do lado da minha avó, porque eu vou ser mais uma estrelinha no céu. Isso antes dos 7 anos, tinha 6 e pouco. Então, essa forma de ver a morte não é a mesma depois, quando por exemplo, 11 anos, onde quem tem mais de 11 anos já começa a ter uma conceituação, quer saber um pouco de onde eu vim, né? Como é que é? Ou como é que é? Tem um interesse entre os meninos e as meninas, as diferenças sexuais. Quer dizer, eles já têm uma noção
de corpo, né? de existência real. Né? E na adolescência, eles têm uma percepção de que as pessoas saudáveis morrem. Né? Não é só as pessoas doentes. As crianças menores acham que o cachorrinho ficou doente, o peixinho ficou doente, ele morre. Então, eles têm um conceito muito ligado a ficou doente, aí ele vai morrer. Mas acima de 13 anos, 14, os adolescentes já conseguem perceber que gente saudável morre, né? Que morre e não volta mais, né? E começam a ser mais sensíveis às questões de religiosidade, da questão cultural, da questão da família, né? E, ao mesmo tempo, também são mais influenciáveis daquilo que eu falei, da questão do contágio. Então, aí o adolescente vive uma balança, né? Ele já consegue ter noção de morte, ele já tem condição de saber que se morreu não volta, mas ele tem as questões religiosas, culturais, mas ele tem também o outro lado, que é a questão, muitas vezes, do transtorno mental, da depressão, da ansiedade, hoje, muito uma questão de gênero, né? Eles têm muitas questões ligadas ao gênero. Né? Essa menina de ontem tinha uma questão ligada a gênero também. Então, tudo isso, eles têm que o tempo inteiro trabalhar numa balança para poderem passar e sobreviver à própria adolescência. Tirando que a adolescência também tem o luto da infância. Né? A gente não pode esquecer que, para ser adulto, nós temos que fazer o nosso luto da infância. Né? Senão, nós vamos ser adolescentes, crianças para o resto da vida. A gente conhece um monte de gente assim. Né? Um monte que não chega na adolescência. Então, quais são os sinais de alerta que é nosso tema central? Né? Ué? Cadê o meu... Não aparece? Tá bom. Mas os sinais... Eu vou falar, eu sei de cor. Os sinais de alerta que nós temos que ter, primeiro, mudanças de humor muito bruscas. O adolescente estava indo super bem, tem amigos, aquelas coisas, né? Que preferem ficar mais tempo no computador, enrolam para tomar banho, enrolam para escovar os dentes, mas está indo. E eles mudam esse comportamento, passam a ficar muito irritados, muito agressivos, eles passam a trocar o dia pela noite, mais do que eles já fazem. Eles se trancam no quarto, né? Eles deixam de conviver socialmente. Então, eu jogava futebol, parou, gostava de ir na aula de inglês, não vai mais. Né? As notas, eu sempre digo que o desempenho escolar é um indicador. Né? O aluno pode não ser brilhante, mas estava indo. De repente, as notas caem, mais somado a todas essas questões, elas são sinais de alerta. Outros sinais de alerta é chorar muito. Né? Mas todo adolescente tem um humor lábil. Tem até certo ponto. Né? Mas se começa a chorar muito, começa a pesquisar, e às vezes os pais veem coisas sobre morte, começa a ler mais. Né? Eu tenho um adolescente, eu tenho um ambulatório de psiquiatria infantil na Unisa, lá em Santo Amaro. E aí tinha um menino que a gente atendeu que veio por pensamento... Os pais falavam que ele estava deprimido e que eles achavam que estava com um pensamento de morte. O que ele lia e o que ele desenhava era só relacionado à morte. Então, eles começam esse namoro com a morte. Lembra da figura que eu mostrei para vocês no início? Então, eles começam a pesquisar sobre morte, como morrer, né? Quais são os métodos para morrer. Alguns adolescentes começam a dar as coisas que eles têm. Né? O carrinho que ele gosta, a coleção de figurinhas. Né? Por que você está fazendo? Não, isso já passou, essa época já passou, tem que ficar de olho, porque muitas vezes eles começam a dar aquelas coisas, começam a organizar muito, começam a visitar pessoas que eles não veem, parentes que eles não veem. Eu estou com saudade da tia que mora lá no interior. Então, a gente sempre tem que juntar tudo isso na questão do humor, não deixar que esses sinais passem desapercebido. Porque depois que a pessoa atenta, que você lembra, opa, aquilo que ele estava falando já era um sinal de alerta. Principalmente, frases como, eu preferi estar morto. Essa menina ontem falava isso, eu preferi estar morta, eu não sei porque eu não consigo. Ela quis ter êxito nas tentativas dela. Eu não posso fazer nada, eu não aguento mais.
Eu sou um perdedor, um peso para os outros. Os outros vão ser mais felizes sem mim. Lógico que essas frases elas vão aparecer no discurso do adolescente. A gente tem que ir captando essas frases como sinais de risco. Outros fatores de risco, esse adolescente já tem um problema, um transtorno mental. Se ele tem uma depressão, uma distimia, um transtorno bipolar. Se ele a Alexandrina falou isso, mas também nos adolescentes, tem muitos adolescentes que têm doenças crônicas, passaram ou estão com câncer, né, que são tratamentos. Tem crescido também o número de adolescentes com problemas oncológicos, ou doença na família, uma mãe que está cronicamente doente, um pai que teve um AVC e que está na cama. Tentativas anteriores. Né? Se um adolescente já tentou, cuidado, que ele pode tentar novamente. História familiar de transtorno mental, o uso de substância. História familiar de suicídio. Acho que você já falou tudo isso, né? Mas vou repetir. Violência familiar, abuso físico, sexual. Gente, abuso físico e sexual a gente sempre precisa estar alerta, porque os adolescentes não contam. Criança, às vezes, conta mais do que os adolescentes. Os adolescentes têm vergonha, muitas vezes, de falar que ele sofre abuso em casa, né? Então, ou por um parente próximo. Em geral, o abusador é uma pessoa muito próxima desse adolescente ou dessa criança, né? E a gente acha que o abusador está fora, mas, em geral, ele pode... A história do dormindo com o inimigo, né? É muito próximo, muitas vezes é um familiar. Ter armas de fogo, eu recebi também um menino, mas eu não recebi porque ele morreu. Mas, assim, quando a gente vai dar essas aulas, né, muitas vezes as pessoas compartilham, e uma pessoa da plateia compartilhou que o filho do o amiguinho do filho, né, já tinha tentado suicídio anteriormente, estava em tratamento, mas o pai era policial, tinha uma arma em casa, ele pegou a arma e se matou. Né? Então, armas de fogo... ter cuidado com esses remédios. A gente deixa os remédios à mão. Todo mundo. Alguém aqui tranca remédio em casa? Quem tranca, levanta a mão, que eu vou aí até cumprimentar. Eu vou cumprimentar depois no café. Tem que trancar, porque a gente não tranca. Tá. Tem que trancar, né? Não tem como... Porque essas crianças, principalmente meninas, né, que já tentaram, a gente pede para os pais não deixarem essas medicações à mão. Sim, foi recentemente libertado da prisão ou na prisão. Eu fui chamada, dia 24, eu vou fazer uma palestra para todos os funcionários da Fundação Casa, por conta das tentativas de suicídio que estão acontecendo dentro da Fundação Casa. Né? Então, eles querem que eu fale sobre os sinais de alerta para todos os funcionários, mas eu falei que, em especial, é aqueles agentes, os que acordam um adolescente, que levam para tomar café, que levam para a escola. Essas pessoas é que precisam estar mais treinadas para identificar os sinais de alerta do suicídio. Né? E tem aumentado também nessa população privada de liberdade, né? Com privação de liberdade. E está exposto a comportamento suicida, eu já falei, a questão do contágio, a questão das notícias, né? Se pede para que não se dê muita popularidade às tentativas de suicídio, principalmente entre adolescentes, por conta disso. Isso eu já falei, da contaminação, eu já falei, não vou falar de novo. Lembrando da baleia azul, que foi recente, né? Apareceram outros jogos depois. Vocês todos conhecem, né? As 13 razões por quê, né? E, na verdade, essa série aborda... Bom, não consigo fazer aqui, mas o bullying, a decepção... Quem assistiu? Quem assistiu? Então, na série, abordado o bullying, lembram que a menina sofreu, a decepção amorosa, que todos os adolescentes sofrem, todos nós sofremos, mas a primeira decepção amorosa para o adolescente, muitas vezes, pode ser um fator de risco. A imaturidade, o despertar da sexualidade e a baixa autoestima. Tudo isso entra no meu caldeirão das bruxinhas ali, né? Mexe, né? E pode entrar no comportamento
levar a um comportamento suicida. O bullying, que eu não vou me deter, mas hoje ele tem um papel fundamental em muitas questões com os adolescentes, desde abandono da escola, faltas frequentes, automutilações, até pensamento e comportamento suicida por conta, principalmente hoje, do cyberbullying, né? Então, não precisa nem ser bullying mais presencial, né? Eles conseguem fazer bullying pelas mídias, pelas redes sociais, pelo WhatsApp, né? E por outros meios de comunicação. Os transtornos mentais, se a gente pensar em sinais de alerta, os transtornos mentais são os grandes sinais de alerta, né? Principalmente transtorno depressivo, né? Uso e abuso de substâncias psicoativas. Então, esses transtornos mentais estão muito associados ao comportamento suicida. E por que as pessoas se matam? 90% dos suicídios podem ser evitados. Se a gente pensar que uma grande parte deles são por transtornos mentais, se a gente conseguir um bom diagnóstico, um bom tratamento, uma boa psicoterapia, um bom acompanhamento de pais, né? Porque adolescente é assim, não é dar remédio só, é dar remédio, o adolescente precisa ir para a terapia, os pais precisam para o acompanhamento, a escola precisa saber o que fazer, né? Todo mundo precisa saber o que fazer, né? Então, e o que fazer, né? Se a gente pensar que algumas vezes a tentativa de suicídio é um sinal de alerta, né, daquele que está se afogando e põe a mãozinha para fora da boia para pedir ajuda, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer, principalmente, aumentar os riscos, os fatores protetivos, né? E os fatores protetivos quem? Quem são os fatores? O maior fator protetivo de um adolescente, quem é? Não ouvi. A família. Isso, a família. E depois? A escola. A escola deveria ser um fator protetivo também, né? Porque a criança passa 4 horas e agora com o curso integral passa 8 na escola, né? Ter acesso a tratamento. Se eu estou deprimida, eu tenho que ter acesso ao tratamento, né? Suporte familiar, crenças culturais, a religião. A gente, enquanto psiquiatra, a gente não induz a nenhuma religião, nem podemos. Mas eu sempre pergunto para esses adolescentes, para essa família: vocês têm alguma religião? Temos. Então, vamos procurar a pessoa, o líder religioso, vão conversar, toma remédio, faz terapia, procura o líder religioso. Tem que ser tudo junto, para que isso todos tenham a mão. Essa figura que não dá para ver direito é uma mão, né? E a família dentro, né? Para poder... O papel da escola, que eu já coloquei, né? Que é importante, inclusive hoje essas escolas devem ter rodas de conversa sobre essas questões de suicídio, principalmente houve um suicídio nessa escola, há uma necessidade importante de que a escola contrate profissionais. O Bandeirante fez isso, contratou uma equipe para falar com essas crianças. É importante que não se empurre a poeira para baixo do tapete. Falar sobre suicídio não induz suicídio. Eu já estou terminando. Então, isso que eu estou falando. Perguntar de suicídio induz? Não, pode ajudar. Pode ajudar, faz a pessoa refletir, pensar, demorar mais para cometer ou tentar o suicídio. E muito proximidade com o adolescente. Adolescente são ariscos, mas se você sabe chegar, você consegue. Então, saber se ele... Como é que está as questões de prazer na vida dele? Como é que ele está se vendo na vida? Como é que ele está se sentindo útil? Está se sentindo com prazer na vida ou não? A vida perdeu o sentido, né? É melhor morrer? Você pode perguntar. Eu pergunto, você está muito triste? Estou. Você está muito triste a ponto de pensar que é melhor morrer? Às vezes é melhor, eles falam, né? Morrer não, mas se acontecesse, né? Se eu caísse um raio agora na minha cabeça, tudo bem. Tem que falar sobre essas questões abertamente. Não tenham medo de perguntar. Não julguem também. A gente tem que falar sem julgar.
Ah, você quer se matar, né? Ou você fala, ah, você está pensando em se matar? São formas diferentes de falar. A gente tem que saber como falar com o adolescente e como é que a gente fala com as pessoas que a gente gosta? Com que parte do nosso corpo? Com o coração. A gente tem que falar com o coração, né? Quando a gente fala... Ontem aquela menina que estava tendo... Parecia, eu brinquei até, parecia o Exorcista, né? Aquela menina do filme do Exorcista. A hora que eu cheguei, segurei a mão dela e falei, olha, eu quero te ajudar. Essa menina sentou e me contou toda a vida dela. E no final eu dei um abraço, ela virou para mim, Alexandre, e falou assim, nossa, mas meus outros psiquiatras não me abraçaram assim. Eu falei, ué, abraço não é bom? Gente, não é? Por que o médico não pode abraçar seu adolescente? Né? Ou eu, no caso, que eu tenho mais adolescente. Então, eu acho assim, é saber ter feeling, é saber ouvir, é saber estar próximo, é saber chegar. Né? E uma coisa que a Alexandrina falou, só saber se ele já tem planos, comportamentos. No comportamento suicida, ele tem plano, intenção, se planejou. Pergunta como? Ah, com comprimido. Mas de quem? Aonde? Né? Você vai perguntando e ele vai te falando. E aí você vai tomando as providências que podem ser feitas. Né? O que não fazer? Censurado. Não pode. Isso não pode. Ignorar. Ficar chocado. Falar que tudo vai ficar bem. Não, tudo vai ficar bem. Não. Não vai ficar bem se você não fizer nada por esse adolescente. Desafiar a pessoa que continue em frente. Ah, você quer se matar? Então vai lá e pula a janela. Eu já vi muitos pais que relataram isso para mim. A sorte é que os meninos não fizeram. Fazer o problema parecer trivial, parecer não importante. Dar falsas garantias. Vai ficar tudo bem, eu garanto. Não, a gente não tem garantia de nada. Né? Jurar segredo. Na questão da morte, não dá para jurar segredo. Eu não posso dizer para o meu adolescente que eu não vou contar que ele está pensando em se matar. Tá? E deixar a pessoa sozinha. Né? Os trabalhos de prevenção, acho que a Neila trouxe esse material. Existe materiais do OMS, se vocês jogarem no Google, tem do próprio site da Abrata. Procurem só materiais sérios, né? Instituições sérias que possam falar sobre prevenção de suicídio. Né? E consideração final, é o meu último slide, quer dizer, apesar da importância da identificação de fatores de risco, é preciso conhecer os fatores de proteção também. Né? O que faz aquele adolescente não deixar de pensar ou de fazer aquele ato naquele momento. Né? E construir estratégias de prevenção para que possa atenuar o risco de que isso aconteça. Então, torna-se necessário o fortalecimento das redes de apoio dos adolescentes, principalmente a família, os pares, né, os colegas, né, da mesma idade, a escola, promovendo relações mais satisfatórias, mais bem-estar. Né? Tendo em vista que os relacionamentos pessoais e a percepção de apoio ocupam um importante papel nessa etapa do ciclo de vida. As equipes de profissionais que trabalham com adolescentes, sejam no âmbito da escola ou do serviço de saúde, precisam estar capacitadas. Né? Enquanto a Abrata, eu tenho ido a várias escolas, a gente está com um projeto também de professores para levar a questão dos transtornos mentais na adolescência. Né? E combate ao bullying, isso é muito importante também. E lembrando que nós temos na Abrata grupos de jovens, onde eles com transtornos do humor. Né? Eu tive hoje a notícia pela Neila que nosso grupo já está com 10 adolescentes, e adolescente é difícil de ir para esses grupos. Então, eu gostaria que vocês divulgassem que a Abrata tem esse trabalho com adolescentes e familiares daqueles que têm transtorno de humor, para que vocês tenham um empurrãozinho para que eles vão nesses encontros, né? Para que eles possam, então, ter um caminho para lidar com dessa faixa etária, com o peso, muitas vezes, do plano, do comportamento suicida. Gente, muito obrigada, era isso que eu tinha que falar, tá bom?